Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Tomou posse nesta quarta-feira a vereadora Márcia Valentim, que assumiu cadeira deixada por Ademir Enfermeiro. A solenidade que impulsou a Márcia Valentim aconteceu na Câmara, foi conduzida pelo presidente Leonardo Vasconcelos em uma discreta cerimônia devido às implicações da Covid-19, presentes apenas os colegas parlamentares e alguns poucos convidados. A Márcia Valentim, ela fez 605 votos na última eleição, e era suplente do Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Ela entrou na vaga do Ademir Enfermeiro, que faleceu no último fim de semana, vítima de complicações da Covid-19. Estamos agendando para os próximos dias uma entrevista com a Márcia para falar sobre a expectativa desse primeiro mandato como vereadora. Rua no Jardim Meudon ameaça desabar. Olha o estado que se encontra essa ribanceira aqui, ó. Os caras vieram aqui, jogaram um asfalto mais ou menos para fazer um pequeno ressalto aqui, ó, para a água não descer, só que não segurou não. Aí, ó. Continua caindo, entendeu? Aqui é a Rua Íris, no Jardim Meudon, descendo ali pro Vale da Revolta. Ó, como é que a gente vai fazer? Uma hora dessa a rua vai acabar. A rua vai acabar e a gente vai ficar sem rua. Como é que vai fazer? Não pode, não tem condição. A prefeitura precisa fazer alguma coisa aqui, uma contenção aqui, entendeu? Não tem jeito. Infelizmente, a gente está abandonado aqui. Esse registro, feito pelo morador do Jardim Meudon, foi cedido à nossa reportagem pelo colega José Carlos Cacau, o Cacau Repórter. Para quem não conhece, essa Rua Íris, no Jardim Meudon, fica por cima do Vale da Revolta. Daí a gente vê a importância, a urgência em qualquer situação já seria emergencial uma intervenção por parte do poder público. Mas nesse caso específico é preciso ter um olhar ainda mais apurado, porque se essa rua desabar, se essa situação continuar aumentando, sabemos que ainda temos um longo período de chuvas fortes, o bairro abaixo, o Vale da Revolta, pode ser duramente afetado. O Diário Comunidade vai agora para Tijuca, onde um morador denuncia um sistema de manilhas rompido. O buraco na calçada esconde o grave problema, A pessoa fotografou, mostra por dentro aí como está a manilha, mais uma das muitas manilhas rompidas e, consequentemente, espalhando todo o esgoto, toda a água nesse trecho e causando afundamento da calçada. E em breve, se nada for feito pela prefeitura, pode inclusive afetar a rua, Além desse risco aí devido à situação da manilha, é preciso atentar para o risco envolvendo os pedestres, As pessoas passando nessa calçada e esse buraco aí podem se machucar gravemente. O Diário Comunidade vai agora para o Vale da Lua. Olha só que flagrante, que absurdo nesse local. Essa montanha de lixo é a Montanha da Vergonha, mais uma vez, na Rua Lupicínio Rodrigues, principal acesso do Vale da Lua pela Quinta da Barra, um lixão clandestino, uma vergonha a céu aberto, situação que se arrasta há anos. Não é a primeira vez que a gente fala disso aqui na Diário TV, no Jornal Diário de Teresópolis, porque isso envolve a complicação de alguns problemas. O primeiro deles, logicamente, o problema ambiental, Estamos próximos a um fragmento de floresta, cada vez mais raro na região urbana, e, por vezes, já colocaram lixo nesse fogo que se espalhou aí para a floresta. Olha só o prejuízo para a fauna e flora, além da proliferação de vetores de doença, como ratos, mosquitos, entre outros. Além disso, a coleta de lixo nas comunidades do entorno atrasa, às vezes pode ter problema nessa coleta, mas todos os bairros do entorno, loteamento Fel, Quinta da Barra, Prata do outro lado,
golfe, todos têm coleta de lixo, ou seja, não é preciso colocar lixo nesse local. Dá mais trabalho pegar o carro, subir essa rua toda e depositar o lixo do que esperar o caminhão da coleta. Além disso, outro fator preocupante é que o Vale da Lua, para quem não conhece, é um local de prática esportiva. Ciclistas, motociclistas, jipeiros, diversos atletas desses esportes chamados radicais utilizam o Vale da Lua, são frequentadores assíduos desse local que permite uma vista excelente para a Serra dos Órgãos, para o Parque dos Três Picos, para o Parque Municipal, ou seja, poderia ser melhor explorado turisticamente pelo município. Mas já pensou se o turista chega lá, vou fazer uma trilha lá de mountain bike? Existe inclusive um parque de MTB sensacional lá feito pela Turma do Pedal aqui de Teresópolis, um dos grupos de ciclistas aqui da cidade. Imagina o ciclista vem lá de Petrópolis, de Friburgo, do Rio de Janeiro para utilizar essa pista que é espetacular, vale frisar, e se depara com essa montanha de lixo de vergonha. Então atenção prefeitura, atenção amigos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sabemos que tem muita gente boa por lá. Atenção, fazer uma campanha de educação ambiental, pedir auxílio aí ao pessoal da Secretaria de Serviços Públicos. E a gente sabe que é difícil dar o flagrante, mas é preciso tentar fazer campanhas de conscientização ambiental para que esse tipo de situação que ocorre em outros bairros também não continue acontecendo e também não gere mais problemas para essa região do Vale da Lua. Atenção, eleitor, se você não votou no último pleito, chega ao fim, nesta quinta-feira, o prazo da Justiça Eleitoral para fazer a regularização que pode ser feita, pode ser concluída através da internet, do aplicativo eOuve. Olha agora a mensagem da Justiça Eleitoral sobre esse importante procedimento e sobre esse aplicativo. Você que ainda não sabe usar, fica a dica. A possibilidade de justificar por meio do aplicativo se estende a qualquer eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral em que ocorra a votação, inclusive para quem estiver no exterior. Mas você sabe como a ferramenta vai perceber que você está mesmo em outro local? Por meio de uma funcionalidade chamada georreferenciamento ou geolocalização. A gente usa um sistema configurado de geolocalização que detecta. Ele está, de fato, ausente ou afastado da base onde nós temos o registro que ele deveria estar para votar. Simplesmente com essa informação de localização, de geolocalização, a gente aceita o pedido dele de justificativa eleitoral dentro do sistema e justificado. Isso é muito importante no cenário de pandemia. O mais importante é que o e-título faz uma verificação de onde ele está. O e-título tem alguns mecanismos de segurança que conseguem verificar qualquer tentativa de quebra de segurança da pessoa tentar, eventualmente, usar alguma ferramenta que a geolocalização dele não esteja correta ou apropriada. O eleitor vai encontrar no aplicativo a foto dele. Ela havia sido retirada do e-título para que a ferramenta se enquadrasse na Lei Geral de Proteção de Dados, o que já foi feito. Você consegue baixar o aplicativo e-título, que é o título de eleitor digital, pela App Store ou pelo Google Play, em qualquer smartphone ou tablet. Claro. Então, se você ainda não fez a regularização, você que não votou e nem justificou na última eleição, última chamada, lembrando que quem ficar aí em situação irregular com a Justiça Eleitoral fica impedido de tirar passaporte, carteira de identidade, em caso de servidor público não recebe o salário e se você pretende participar de um concurso público, por exemplo, é necessário estar em dia com a situação eleitoral. Eu pago a multa depois, é barato, mas já pensou, você está com tudo organizado, chega lá e descobre que está em situação irregular, vai ter que sair, ir no cartório, pagar a multa, então corra lá, baixe esse aplicativo eOuve e faça a sua regularização agora no finalzinho, na última chamada da Justiça Eleitoral. Nesta terça-feira, o Sindicato dos Servidores Públicos de Teresópolis, servidores municipais do município, emitiu uma nota questionando um ato realizado pelo governo municipal. Segundo o CNDPMT, eles tiveram um desconto, tiveram que pagar o imposto do 14º salário, que é um dos benefícios aí dos servidores públicos municipais, 13º e 14º, sendo que o 14º, apesar de ter sido somado para o desconto do imposto de renda, não foi pago, foi somado, e eles tiveram que pagar mais impostos, além de ficar com a margem de empréstimos negativa. Então o CNDPMT
reclama, não recebeu o 14º salário, mas lá no imposto de renda estava constando e eles alertam que os servidores acabaram prejudicados. Entramos em contato com o governo municipal, que emitiu uma nota sobre o assunto. De acordo com a prefeitura, nesse documento divulgado através da assessoria de comunicação, o cálculo do desconto do imposto de renda leva em conta a soma de todos os valores lançados durante o ano, entre os salários mensais, 13º e o 10º salário, que, apesar de ainda não ter sido pago, frisou aqui a nota, entrou nos lançamentos do ano fiscal de 2020. Essa medida, segundo a Prefeitura, é anotada para o fechamento contábil do ano fiscal e o 14º salário possui a mesma natureza jurídica do 13º. Não foi informado sobre essa previsão do pagamento do 14º salário dos servidores municipais. Essa nota na íntegra você confere em nosso site netdiario.com.br. A Anvisa anunciou uma triagem, uma nova etapa em relação à tão sonhada vacina contra a Covid-19. Após a verificação dos dados enviados pelos 2 laboratórios, a equipe multidisciplinar de especialistas já iniciou a análise dos relatórios. De acordo com o ministro da Saúde, com o aval da Anvisa, a campanha de vacinação pode começar no dia 20 de janeiro. A previsão é iniciar com 6 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan e mais 2 milhões de doses da Fiocruz, que devem ser importadas da Índia. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. O governo federal também está negociando com outros laboratórios. Em 2021, serão 210 milhões de doses produzidas pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Outras 100 milhões de doses virão do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. E, por fim, 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Outra vacina que poderá fazer parte do Plano Nacional de Imunização é a Sputnik. Os testes com o imunizante estão na fase 3 na Rússia. Entretanto, o pedido para estudos em humanos no Brasil ainda não foi aprovado. Em nota, a Anvisa informou que iniciou a análise, mas identificou a necessidade de informações complementares que foram solicitadas ao laboratório. No caso da Sputnik, eu só fiz o memorando de entendimento para 50 milhões de doses. Quando andar um pouco mais, eu posso ir para um contrato. A empresa privada está tentando importar algumas doses prontas da Rússia e solicitar a autorização de uso emergencial. Se isso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no município, com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo essas informações passadas pelo Gabinete de Crise, já são quase 15 mil, mais alguns dias chegaremos a 15 mil casos da Covid-19 confirmados no município até o momento, e desses, mais uma vez aí, acima de 3.008 casos ativos, pessoas que têm possibilidade de continuar passando a doença para frente, principalmente se não respeitarem todos aqueles trâmites que temos falado aí há 10 meses ou até um pouquinho mais. Vamos agora dar uma entrada nos detalhes, São muitas informações, lembrando que esses dados não são da Diário TV, não são do Jornal Diário, são da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados através do Gabinete de Crise. E agora, alguns tópicos precisam ser levados em conta. Quando as pessoas acham, não precisa se preocupar, precisa sim. Primeiro, número de recuperados. São quase 15 mil casos. Na lista de recuperados, 11.239, 77%, beleza, sensacional. Que 11 mil pessoas, 11.239 se recuperaram dessa doença. Conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. Mas quem leva somente em conta esse número, esquece esse número abaixo, que é um número que deveria ser levado a ser colocado em destaque sempre: 289 mortes, 289 óbitos, além de outros que estão em investigação
no município. São 11 mil recuperados e só, entre aspas, morreram 289. Quem fala isso esquece que entre esses 289 pode ter uma mãe sua, seu pai, seu irmão, seu filho, alguma pessoa querida da sua família que às vezes até tomava todas as medidas necessárias aí, em algum momento de descuido acabou contaminada, precisou de um leito e não tinha, e acabou entrando para a lista das complicações e perdeu a batalha contra a Covid-19. Então, por mais que a maioria das pessoas consiga vencer a doença, o número de mortes ainda é preocupante. São vidas, são pessoas, não são apenas números. Não são 289 aí pessoas aí, um número 289, são 289 pessoas, um grande número de famílias afetadas pela doença diretamente aqui no município. E do outro lado, segue no vermelho o número de leitos de UTI. Não sai do vermelho há 2, quase 3 meses, sempre no vermelho. E lembrando sempre que esses leitos de UTI, 31 leitos de UTI, incluem os leitos particulares, ou seja, você pode ter o melhor plano de saúde aí do estado do Rio, do Brasil, se precisar de internação em Teresópolis, não terá. Nesse momento aí, nessa última atualização, indica 29 de 31, mas já recebemos algumas reclamações que, apesar de informar que tem, quando fica nesse momento aí, você não tem vaga e tem que ficar na lista de espera. A gente já tentou esclarecer, mas há meses, há mais de 6 meses, ninguém da gestão municipal se pronuncia, aparece para falar sobre essa situação. E embaixo, olha só a linha crescente. Pegamos apenas 2021, praticamente todos os dias acima de 100 casos confirmados por dia. Na alta ali, o maior deles, 161 no dia 6 de janeiro. Teve 89 casos na segunda-feira confirmados, mas lembrando que às vezes na segunda demora, tem um atraso aí dos números dos laboratórios. E já na última atualização feita pela Prefeitura até a entrada desse boletim, mais 122 casos confirmados do novo coronavírus. Então, repetimos aquela situação de sempre. Cada um deve fazer a sua parte, deve se cuidar, até que chegue essa tão sonhada vacina contra a Covid-19. Na semana passada, falamos aqui de uma cabeça d'água registrada no Rio Soberbo, em um mesmo dia, uma cabeça d'água no Rio Soberbo e outra no Rio Paquequer. Um dia quente, depois choveu forte no alto da Serra dos Órgãos e um grande volume d'água desceu para esses dois rios. No início da semana, falamos de novo do assunto porque no fim de semana foi registrada outra cabeça d'água no Rio Soberbo, em Guapimirim. E agora a prefeitura daquele município vizinho, que tem relações com Teresópolis, divulgou um novo alerta, tendo como exemplo esse caso de fim de semana. Inclusive mostra um rapaz que ficou preso e por muito pouco não perdeu a vida em consequência de uma cabeça d'água aqui no Rio Soberbo, às margens da Rio Teresópolis. Boa noite, eu sou o Lopes, servidor da Defesa Civil de Guapimirim, e estou aqui com o Severton, o rapaz que acabou de ser resgatado na cachoeira, e ele tem um depoimento que quer passar para todos vocês sobre a importância de respeitar a orientação das equipes e o alerta. Severton, por favor. Gente, graças a Deus, está tudo bem, tudo certo, graças à eficiência dos bombeiros, à eficiência da Defesa Civil, compareceram muito rápido, mas ouvir o alerta, se estiver na cachoeira, estiver por perto, estiver do outro lado, que seja, obedeça. Ninguém está falando por mal, ninguém está falando para ser chato, ninguém tá obrigando a vocês a atrapalhar a diversão de vocês, mas eles estão alertando, eles estão querendo ajudar. Então, ouvir o alerta, se estiver perto, saia, obedeça, não brinque, porque eu passei por isso hoje e sei que não é coisa fácil, não é coisa boa de se viver. Então, obedeça, respeite, ouvir o alerta, saia, vai para um lugar seguro, vai para um lugar tranquilo, que você pode não chegar no outro dia, acontecer uma fatalidade dessa. Então é melhor você esperar, sair com vida, tranquilo, que aí você curte, da próxima vez curte, espera mais, beleza? A gente obedece o alerta e tamo aí, graças a Deus. Severton, fica com Deus. Gente, obrigado, tá? Pela eficiência de vocês aí, por tudo. População de Guapimirim, estou trazendo um alerta para a população e os turistas que frequentam os rios de Guapimirim. Aqui, não sei se vocês não estão reconhecendo, mas aqui é a Cachoeira do Escorrega, conhecida também como Barreira. Hoje, um casal foi avisado, assim como todos foram avisados, que tinha uma enxurrada, haveria uma cabeça d'água. Mesmo assim, não respeitaram os profissionais da área. A Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Guarda Ambiental,
E um dos integrantes do casal acabou ficando preso do outro lado por causa da cabeça d'água. Felizmente, conseguiram resgatar ele por um outro acesso do rio e todo mundo está bem, não houve vítimas. Porém, fica um alerta, pessoal, é coisa séria, não brinque com a cabeça d'água. Isso aqui é uma coisa dificilmente é possível fazer alguma coisa. Então, fica esse alerta aí, obedeça os profissionais da área e sempre que tiver o aviso para retirar da cachoeira, que não ofereça resistência. Graças a Deus, dessa vez, não aconteceu nada, está todo mundo bem, mas vamos evitar o descumprimento da ordem de retirada da cachoeira em dia que tem possíveis enxurradas, tá bom? Nesta terça-feira, 12 de janeiro, completou uma década da maior tragédia natural da região serrana do Rio. Além de produzir um especial lembrando os principais fatos dessa catástrofe que marcou Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, além de Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto, temos lembrado aqui no boletim a situação de alguns bairros para que você compreenda a dimensão desse evento natural e da importância de ações públicas para evitar que outras pessoas sejam vítimas fatais. Hoje, a lembrança é do bairro Cascata do Imbuí, né? 2 bairros, o primeiro, a Cascata do Imbuí. Esse trecho aí, nesse local, havia uma ponte que ligava a Cascata do Imbuí ao Golfe. Inclusive, seria extremamente necessária hoje, com essa ampliação do bairro, da Cascata do Imbuí. Uma passarela, na verdade, foi arrastada, nunca mais foi reconstruída. Entrando na Cascata do Imbuí, quem esteve lá no local no primeiro dia, essa imagem foi feita por mim, inclusive, ficou surpreso com o volume do rio, né? Uma casa, parece que ela foi construída dentro do rio, mas na verdade era um pequeno curso d'água aqui na margem da rua, acabou tomando essa residência e sorte era uma residência de estrutura forte, os moradores conseguiram fugir antes do pior, mas logo à frente a gente foi vendo essa dimensão, carros arrastados na beira do rio. Logo à frente, a escola estadual Cascata do Imbuí, uma escola estadual, mas era municipalizada, né, que iniciou sua vida estadual, depois virou do município, que ficou totalmente embaixo d'água e nunca mais foi reconstruída, né, os alunos foram encaminhados para outras unidades. A escola da Cascata do Imbuí se foi na tragédia de 2011. Esse morador aí é um símbolo da resistência, da sobrevivência. Ele estava em uma das casas que ficou no caminho de toda essa enxurrada. Ele e os parentes subiram para o telhado de Eternite, quebraram o telhado, por dentro da casa subiram e ficaram no telhado vendo todo o caos passar na Cascata do Imbuí. Seguindo em direção à posse, na Cascata do Imbuí, carro em cima de portão, muita lama. Olha só, mais um caminhão aí preso aí em madeires, em estacas aí na posse, entre posse e Cascata do Imbuí, né? Na Cascata do Imbuí subindo em direção à posse. Isso é o que sobrou de uma residência também que ficava no caminho da água ali na Cascata do Imbuí, bem pertinho da queda do Córrego dos Príncipes no Paquequer. Mais uma imagem ali do acesso à Cascata do Imbuí, como ficou naquela manhã. E agora já chegando na posse, né? Essa imagem é uma das imagens símbolo aqui que a gente utilizou, mais marcantes, né, do que significou essa tragédia de vidas perdidas no bairro da Posse. Os bombeiros tendo que cortar árvores, os caminhões não passavam, não havia acesso para os caminhões nesse local no bairro da Posse. Então os bombeiros cortando para só assim conseguir passar as viaturas. Isso já era quase 11 horas da manhã, até então somente a pé desse trecho da Posse em diante. O antigo supermercado Flor da Posse, né, hoje somente depósito, também ficou no caminho da enxurrada. Olha só, todo o volume de água que foi para dentro do depósito do supermercado. Esse trecho aí é o enigmático, a gente destacou aqui no especial da tragédia. As pedras pararam aí, né? Parecia um rio, um leito de rio, mas a verdade era a estrada José Gomes da Costa, no bairro da Posse. Carros retorcidos, de maneira que a gente nem sabia que dava para ficar assim. Olha só, parece realmente um rio, grande número de pessoas saindo de Campo Grande, né? Essa imagem é uma das imagens que responde àquele questionamento sobre Campo Grande, que morreu todo mundo.
quem esteve lá na manhã de 12 de janeiro viu um grande volume de pessoas saindo de Campo Grande, levando documentos, o que podia levar aí a capela da Igreja Católica lá na posse, quase chegando em Campo Grande, ficou intacta no meio de toda essa destruição. E mais uma imagem aí desse imóvel que ficou no caminho da água lá no bairro da Posse. Essas são apenas algumas imagens desses dois bairros duramente afetados na tragédia de 2011. Lembrando que segue na programação da Diário TV o nosso especial de 10 anos da maior catástrofe natural do país. Essas e outras informações você confere em nosso site, que é o netdiario.com.br, e lá também, além da barrinha de notícias, havendo qualquer atualização, você confere, né, antes da entrada de um novo boletim. Atualizou qualquer notícia, antes de entrarmos aqui novamente, você confere na barrinha, ou no site, ou ainda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando, acessando o YouTube, não esqueça de assinar o canal da Diário TV. Até mais!